Nós vamos entrevistar Quitéria Kelly e Henrique Fontes. Eles são do grupo de teatro do Rio Grande do Norte, Carmim. Vocês aqui da TV Afiada já conhecem o grupo Carmim. Eu entrevistei o Henrique a propósito da peça Jaci, aquela peça fascinante que foi exibida aqui no Sesc. E agora nós vamos tratar de uma outra peça desse mesmo grupo, chamada A Invenção do Nordeste. Em Jaci, Quitéria Kelly era uma magnífica atriz, contracenando com o Henrique. Agora, Quitéria é diretora da peça A Invenção do Nordeste. A Invenção do Nordeste trata de uma questão que eu desde já submeto a eles, que é a pergunta central, se eu entendi bem a peça. Um ator nordestino, de preferência um ator do Rio Grande do Norte, poderia representar um personagem nordestino? Por que essa pergunta terrível, Quitéria? Porque é um pouco da nossa realidade, né? Assim, acho que a gente, depois que a gente descobriu o livro de Durval, a gente meio Durval Muniz de Albuquerque Júnior. O livro se chama A Invenção do Nordeste. E outras artes. E outras artes. O que as pessoas têm que entender é que esse imaginário não é inocente. Ele coloca a região num determinado lugar no país, que é um lugar de subalternidade, que é um lugar de minoridade, né? Que é um lugar de subordinação e que interessa justamente às forças que dominam o país. E a gente encontrou esse livro no momento em que a gente estava viajando com o espetáculo Jaci, e a gente sempre se deparava com alguns elogios que pra gente soava meio muito estranho, que era: nossa, o espetáculo de vocês não parece teatro nordestino. E a gente ficava... É tão bom que não parece nordestino, né? Mais ou menos isso. Não tinha esse tom de ser depreciativo. Era um elogio, mas pra gente ficava: mas o que é um teatro nordestino? A gente tá fazendo teatro nordestino. Sei. Então, esses elogios surgiram em vários lugares por onde a gente passou com o Jaci. E essa questão sempre foi muito assim, viva dentro de nós, porque a gente faz teste para filme, a gente faz teste para novela, para curta, e sempre a gente tá ali naquele estereótipo. Eu não consigo fazer um papel, eu concorrer a um papel onde eu faça uma paulistana, uma carioca. Claro. Eu tô presa dentro desse estereótipo, e não é apenas um estereótipo, não é apenas nordestina, é dentro do estereótipo do que se imagina que é o Nordeste. Claro. Aquele Nordeste exagerado, das cores fortes e não sei o quê. Então, a gente, ao se deparar com o livro de Durval, a gente trouxe as questões de Durval para a nossa realidade do teatro. Entendi. O Henrique faz exatamente o papel daquele que vai escolher atores para uma peça. Exatamente. E tem que escolher entre atores nordestinos um que possa fazer o papel de nordestino. Exatamente. E qual é a sua experiência nesse sentido, Henrique? Bom, eu acho que é bem semelhante de Quitéria, né? Da gente enfrentar aí uma série de preconceitos ou preconcepções sobre esse tipo nordestino. E a pergunta, no começo logo do espetáculo, né? Ela é esse detonador realmente de entender que esse tipo nordestino talvez não seja algo muito trivial de se alcançar. Porque como é que a gente consegue dar unidade a uma região com 9 estados, com tantas diferentes culturas, sintetizar num tipo, né? Claro. Sintetizar num comportamento? Claro que você pode dizer talvez, o baiano tem um jeito, o cearense tem um jeito, o paraibano tem outro, mas o nordestino, você traduzir uma região, né? E aí o meu papel é de ser esse diretor, na verdade, que ele não vai diretamente selecionar, mas ele vai preparar esses 2 finalistas para uma seleção final que é feita, claro, por uma produtora de fora. Claro. Que essa produtora de fora, né, fora da região, entende-se, é quem vai estar buscando aí esse tipo perfeito nordestino. Agora, Henrique e Quitéria, porém vocês não estão fazendo um trabalho de sociologia. Não? Vocês estão fazendo dramaturgia. E como é que foi o esforço de transformar essa temática da invenção do Nordeste? Dos estereótipos que acompanham o nordestino, eu como
filho de baiano, casado com uma baiana, eu tenho uma certa sensibilidade para isso. Como é que foi o esforço de você como ator e você como diretora de transformar isso num espetáculo teatral? Esse acho que foi o maior desafio, talvez, né, inicial desse processo. Eu acho que Pablo Capistrano, que é quem divide a dramaturgia comigo, né, mais uma vez, Pablo, que é também do Grupo Carmim, trouxe o mote de um ator nordestino tentar interpretar um personagem nordestino e não conseguir. E a partir desse mote a gente começou a ver toda a trajetória que Durval apresenta na tese de doutorado dele, né, que é esse livro, A Invenção do Nordeste. Então, ali a gente começou a ver um percurso que era mais ou menos cronológico, digamos assim, de onde historicamente isso tinha talvez surgido ou apresentado mais fortemente. E a gente foi tentando ver como é que esse recorte histórico ele dialogava com essa realidade. Entendi. Né? Então, e aí Quitéria começou a nos conduzir nesse processo de criação mesmo desses personagens e dessa relação de atores fazendo um teste, um diretor que está preparando, mas que também está sujeito a uma produtora de fora. Né? E assim, é uma característica do grupo, né, também trabalhar com história. A gente já vem de Jaci mexendo com isso, mexendo na história da nossa cidade, do nosso estado, do país também, e descobrir Durval foi redescobrir a nossa história. Quando a gente começou a ler A Invenção do Nordeste, a gente se deparava com uma outra versão da história, Claro. que não era oficial, que não era o que a gente aprendeu na escola, e que era muito mais próximo do que a gente viveu e vive no Nordeste hoje, né? Eu percebi, olha, lendo a documentação do século XIX, do começo do século XX, que o termo Nordeste não aparecia na documentação. Quer dizer, que sempre a documentação se referia ao Norte. Quer dizer, a palavra Nordeste só começa a aparecer no final da década de 10 do século XX, a partir da institucionalização do IFOX, né, do Instituto Federal de Obras Contra as Secas. É aí que você tem a emergência desse conceito, né, desse recorte. É uma tese de doutorado, o Sim. livro. Foi difícil transpor Claro. né, os textos, a coisa dura da academia em uma dramaturgia mais leve. Outra característica do grupo também é a comédia, então É trazer muito essa engraçado. A peça é leveza muito divertida. através da ri muito. ironia, né? Então a gente foi construindo isso e descobrindo também. Foi um processo também de descoberta pra gente, né? Porque a história da divisão do Nordeste, do Congresso Regionalista, a ideia de região, de regionalidade, de região, nasceu primeiro antes da divisão da região em si. Sim. Ou seja, como assim a gente não conhecia isso, né? E é muito forte. O Durval mostra isso com muita clareza. Mas um dos momentos mais divertidos da peça, um diálogo ocorrido no Senado em 2010 entre Renan Calheiros e Tasso Gereissati, com uma farta troca de ofensas como "coronel de merda, não aponte esse dedo sujo para mim". Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Eu estou reproduzindo aqui exatamente o texto de uma reportagem de 3 páginas da revista Carta Capital, que aliás é citada na peça, e a crítica da Carta Capital observa, e agora gostaria também de ouvir a opinião de vocês, observa que vocês fazem, traçam um perfil agudo, quase sangrento, do Gilberto Freire, que é um dos ídolos, um dos ícones da cultura, assim, chamada nordestina. Por que você foi tão má com Gilberto Freire? Quitéria. Não, na verdade, a gente também foi uma descoberta pra gente, essa coisa do Congresso Regionalista, que foi conduzido por ele na década de 20, né, onde alguns intelectuais se reuniram na casa do poeta Odilon Nestor para definir o que seria essa região, a cultura dessa região, o que seria os traços mais fortes dessa região, enfim. E a partir disso daí a gente observa que muitos estereótipos surgiram, né? Os estereótipos que nós carregamos hoje de ser o povo
que traz essas cores, que traz essa estética da fome, essa estética... Partiu muito Da miscigenação. É como se fosse, desculpe, eu já ouvi essa frase em algum lugar, um racismo com doce de coco. Pois é, a gente... Acho que essa frase define muito bem. O Manifesto Regionalista, É. eu não sei se você chegou a ler, mas ele tem Não, eu coisas vi a que... peça, eu vi na peça. Tem coisas no manifesto que a gente não conseguiu colocar na peça, mas que são bem cruéis e que assustam mesmo, assim, sabe? A gente realmente desconhecia isso e talvez a gente não nega a importância de Gilberto Freire, Claro acho que não. é importante, mas também... Era também um grande escritor. Claro, claro. Mas eu queria ouvir do Henrique, e por que vocês espinafram Euclides da Cunha, que tem aquela famosa frase dos sertões, o sertanejo é antes de tudo forte. Bom, primeiro porque as pessoas geralmente ficam só nessa primeira frase, É isso. né? Quando a gente vai ler um pouco mais dessa apresentação do homem nos sertões, vai ficando meio horrorizado com a descrição que ele faz do homem sertanejo nordestino, né? Porque, e a gente reproduz isso na peça, né? Você vai vendo criar-se ali uma imagem de um sertanejo que ele viu, ou que, enfim, talvez imaginou, não Mas sei. o Duval observa, e eu aprendi isso na peça, que o Euclides da Cunha nunca foi a Canudos. Nunca Ele chegou não lá, chegou. ele começou o trajeto da Bahia, mas aí já vinham as tropas voltando. Eles se encontraram, né, com as tropas e... Ele não chegou a Canudos. E Não, escreveu o não setor. chegou a presença. Pois é. E o pior E é que- lindo, né? Os sertões é lindo, assim. Tem uma descrição da geografia e do homem e E tal. muito do que foi escrito depois toma como base os sertões, né? Sim. E aquelas características Claro. da região, as características físicas, né? Só que acho que o grande problema, desculpa, é que se reduz uma imagem que é tão grande, impossível de ser reduzida, a esse tipo. E é a partir desse tipo, como o Terry falou, que muito da literatura, da teledramaturgia, do cinema foi baseado. Então, o tipo nordestino é aquele dos sertões. Mas chega de ser o tempo todo, quer dizer, o Nordeste são essas 4 temáticas, é coronel, cangaço, messianismo e seca. Não passa disso. Quer dizer, vamos ser criativos, vamos ter criatividade. O Nordeste é outra coisa, é muito mais do que isso. Nós fomos criados numa cidade, numa nata urbana, né? E a gente foi educado com esse tipo de literatura, onde a gente não se reconhecia. Onde a gente não se reconhecia. E hoje, como atriz, eu sou forçada a reproduzir esse Nordeste que eu não conhecia. Eu não conheço esse Nordeste. Eu não sou essa nordestina que viveu no sertão, que comeu chique-chique. Esse é um Nordeste. Você é uma nordestina à beira-mar? À beira-mar. Eu nasci em João Pessoa, mas moro 26 anos em Natal, então eu sou do litoral. E Claro. o Nordeste é agreste, é sertão, é litoral. Claro. Né? Mas se fixou essa coisa essa seca. imagem da seca, né? Essa imagem que a gente chama de estética da fome, né? Isso. Sempre uma carinha acabadinha. Claro. A arte fez muito isso, assim, o teatro, a literatura, o cinema. Eu sempre digo que as nossas elites, num determinado momento, elas optaram pela miséria, elas optaram pelo atraso, que era o lugar delas. Né? Quer dizer, por quê? Porque qualquer processo de mudança, qualquer processo de modernização traz mudanças sociais e políticas. Então era o máximo você evitar a mudança e quando ela houvesse, ou seja, quando a modernização acontecesse, essa modernização ser uma modernização conservadora, apropriada por essas próprias elites. Mas deixa eu fazer uma última pergunta. Como é que a plateia em São Paulo está reagindo a vocês? Olha, bem diferente das plateias do Nordeste. A gente apresentou até agora em Natal, João Pessoa e Petrolina, Pernambuco. Foi muito bom a recepção. Inclusive em Petrolina a gente ficou meio assim porque a gente dá uns beliscõezinhos na coisa do pernambucano, do pernambucano ser meio que a capital do Nordeste, Isso, né, e tal. E foi muito bom porque essa crítica, ela como a gente se utiliza da comédia, ela entra de uma forma mais leve, assim, mas a reflexão fica lá. E aqui em São Paulo tem sido muito
muito diferente, né, Henrique? Assim. Como é que é, Henrique? Acho aqui? que sim, eu acho que... Bom, primeiro que a gente tem questões dentro da peça que acho que vão despertando essa reflexão mais intensa, sabe? A gente tem visto ao final do espetáculo plateias bem silenciosas e bem, assim, impactadas com Não algumas desce questões. redondo. Não, pô, eles riem muito, como você viu, Claro. mas tem aquele momento da peça, né, que faz a curva para dizer, será que a gente não está reforçando esse preconceito, né? Será que Bom. eu acho Mas que essa que é a ideia. acho que sim, acho que não é que as pessoas saiam de lá também totalmente com essa ideia de que é uma peça muito engraçada e foi um bom divertimento. Não E é também uma nem o comédia. contrário, né? Nem apontar o dedo, porque a gente não Não. aponta o dedo, a gente Claro. Se aponta. se aponta Se aponta. também, né? A gente É. fala que a É gente fascinante esse reforça. exercício, digamos, dialético, né? Olha, eu estou falando com você, mas estou falando comigo mesmo. Isso, muito legal. Mas a gente também reforça lá no Nordeste essa... A gente acha muito bonito, né? Você tá preso a isso, porque parece que é uma coisa anacrônica, né? O tempo e o espaço, eles não... Não se casa. Não se casam nesse Nordeste que se imagina. Parece que a gente tá parado no tempo. Tá tudo lá, assim, a bolinha de poeira passando. E não, a gente tá fazendo muita coisa, a gente tá em diálogo. Inclusive, a peça A Invenção do Nordeste. Pois é. Muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado. Paulo. Muito Obrigada muito pelo obrigado. espaço.